Tá, eu começo, é isso? É para tu começar falando da vida dele, que já Tá, mandei até no beleza. grupo. Não, tranquilo. Nascido em Poitiers, França, Michel Foucault foi um filósofo e psicólogo que realizou uma enorme influência sobre os pensadores atuais, ficando conhecido por seus ideais contra o sistema prisional e educacional tradicional. Suas teorias debatem especialmente a relação entre o poder e o conhecimento e como são usados pelas grandes instituições para o controle social. Suas principais obras foram História da Sexualidade, Vigiar e Punir, Doença Mental e Psicologia e História da Loucura na Era Clássica. Bom, para Michel Foucault, a sociedade faz um uso abusivo do poder de grandes instituições sociais, e para ele, esses centros geradores dos grandes movimentos em condição e modelagem dinâmica de massa humana, se assim podemos dizer, distorciam alguns fundamentos e prejudicavam o desenvolvimento sadio em seus desdobramentos, né? Para ele, a concepção das coisas, ele defendia que a ideia que a era moderna é definida pela disciplina, e a disciplina é um meio usado para manipulação dessa população em massa e das pessoas em si. Dentre as características, ele identifica que o poder não pode ser centralizado em apenas de algumas instituições, e sim em cada ser social que compõe a sociedade. Os direitos humanos e compreensões de Foucault estão intrinsecamente ligados ao momento atual que a gente vive no país, e mais que nunca a gente está sujeito a uma convocação de posicionamento político, né, econômico e educacional sobre toda a crise que a gente está passando. Fazer o proveito do direito e desse poder. Bom, Foucault apresenta uma forma de poder chamada de biopoder, que fala sobre não necessariamente proibir o sexo, mas sim reduzir por questões de saúde e reprodução. Ele também acreditava que, no século XIX, catalogar a homossexualidade como pecado foi uma manifestação desse biopoder. Foucault também cita o exemplo do panóptico, cujo vê-se tudo, para prisões, já que o seu efeito seria criar a presença de inspetor na mente dos detentos, provocando no prisioneiro um estado consciente e permanente de clareza, assegurando o funcionamento automático do poder. Segundo ele, o panóptico não apenas aumenta o poder das autoridades, como também induz os indivíduos a internalizar aqueles que os vigiam, garantindo o funcionamento automático do poder. Bom, o Foucault, ele também acreditava que o domínio no qual se exerce o poder não é a lei, mas sim a norma. Ele também acreditava que a sociedade fazia um uso abusivo do poder por meio de instituições, como escolas e prisões, e ele foi caracterizado por 3 eras em sua vida: o período arqueológico, o período genealógico e o período final, que também era considerado como o último Foucault. Bom, o período arqueológico ele foi baseado em um estudo que ele chamou de método arqueológico das estruturas das ciências humanas. Para estudar esse assunto, ele utilizou o contexto da história da época, as ciências sociais, filosofia e a literatura. As principais obras dele nesse período foram As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. No período genealógico, ele foi muito marcante para Foucault, já que ele começou a cientizar sobre as formas de poder e a subjetivação na sociedade. Ele foi muito influenciado pelas experiências dele como psicólogo em manicômios e prisões, e também pelo método genealógico de Nietzsche. Ele relatou que existe uma diferença crucial entre as sociedades modernas e contemporâneas, e principalmente no modo de poder das monarquias e nos sistemas políticos republicanos. Assim, ele caracterizou 2 diferenças que ele nomeou como macrofísica e microfísica do poder. A macrofísica do poder, ele relatava que o poder existia e era exercido em grande escala pelo meio do monarca. Então, ele era o único responsável e autorizado a utilizá-lo, e ele aplicava esse poder mediante a sua própria vontade. A microfísica do poder, ele nomeou como se fosse uma sociedade disciplinar.
já que era um sistema de poderes pequenos, exercidos em pequenos grupos sociais que utilizariam técnicas disciplinares para poder controlar as pessoas, treinando elas para atividades diversas. As escolas, igrejas, hospitais e prisões seriam essas instituições que controlariam a pessoa, enquanto os líderes delas exerciam o tipo de poder subjugado a ele. O período final, ou último Foucault, ele foi novamente muito influenciado por Nietzsche e ele usou as suas teorias nas suas análises sobre os gregos antigos para entender e desvendar o modo em como a cultura grega encarava a sociedade. E daí, as suas principais obras nesse período foram os últimos 2 volumes da História da Sexualidade e o Uso dos Prazeres. Então, algumas obras de Foucault é o livro Vigiar e Punir, A Tecnologia do Poder, A História da Sexualidade e a Sexualidade Reprimida na Sociedade. Então, sobre o poder e conhecimento para Foucault, a liberdade era a arma sobre o poder e o conhecimento, né? Então, quem tinha liberdade, livre-arbítrio, tinha a arma principal. O Foucault não visava mais o homem como um sujeito, mas sim como objeto da sociedade. A sociedade hierárquica visa controlar a sociedade através de mecanismos de controle e punição, né? Então, quanto mais se conhece, mais poder tem entre os outros. As tecnologias políticas, segundo Foucault, administram o tempo e o espaço dos indivíduos doutrinados. Então, que nem eu estava pesquisando, estudando, né? Tanto o quartel, como hospícios, hospitais, etc., eles têm um controle social, por mais que visam proteger, cuidar, vigilância, eles têm um controle social das pessoas, né? Então, o poder e conhecimento de Foucault era basicamente nisso. A pessoa não tem o livre-arbítrio e a liberdade dela era a arma principal. Portanto, não conseguiam porque essas instituições teriam poder sobre eles, né? Bom, no dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Esse movimento é baseado na luta pelos direitos dos indivíduos com distúrbios mentais. Essa mobilização ela é caracterizada pelo enfrentamento da idealização de que se deve se afastar a pessoa que sofre mentalmente, para assim poder tratá-la e medicá-la, e ela virá o que a sociedade sempre deseja, como eles rotulam o tratamento. Todo esse movimento, ele relembra que todos os cidadãos, sendo saudáveis mentalmente ou não, eles têm o mesmo direito de liberdade e de cuidado do que o resto da sociedade, e não merecem esse tipo de exclusão que sofrem. Bom, o Foucault, ele sempre se opôs à ideia de prender as pessoas em um certo lugar, com o intuito de reeducá-las ao padrão que a sociedade deseja. Ele criticava e acreditava que a psiquiatria e a psicanálise tradicionais distinguiam muito as pessoas consideradas normais e as pessoas consideradas anormais. E eles acabavam incentivando essa ideia de que os loucos, né, eles tinham que ser presos e tratados, e assim eles seriam moldados da maneira que a sociedade desejava, que daí sim eles seriam aceitos se eles fossem normais. Ele nomeou esse tipo de entidade como escolas, hospitais e prisões como instituições de sequestro, já que elas eram feitas para punir e modificar o cidadão para algo socialmente aceitável. No livro A História da Loucura na Idade Clássica, o Foucault ele relata como a criação do asilo e de sistemas parecidos acrescentavam a ideia de que aquilo seria algo como um castigo e culpa, e não algo bom e reconfortante como a sociedade passava que seria.